Vamos começar o jornal de hoje falando sobre algo que começa a preocupar os gaúchos. A capital gaúcha registrou as 2 primeiras mortes por gripe A do ano no estado, até esta data. No ano passado, nenhum óbito relacionado ao H1N1 havia sido notificado. Mesmo depois das mortes, a campanha de vacinação não deve ser antecipada por mais tempo do que já foi. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, segue com o início previsto para 25 de abril. A data da campanha nacional é 30 de abril. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 2 primeiras mortes por gripe A em Porto Alegre. Uma das vítimas foi um menino de 7 anos e outro um homem de 35. Conforme a assessoria de comunicação da Secretaria, as 2 pessoas residiam em Porto Alegre e estavam internadas em hospitais da capital. O vírus H1N1 já é responsável por metade dos casos de gripe registrados no país. Do total comprovado para influenza em análises laboratoriais, 50% apresentam a infecção por essa variação do vírus, responsável por uma pandemia em 2009. O doutor Zimmermann salienta quais são os principais sintomas e também no que consiste essa doença. A gripe influenza do tipo A, entre elas se inclui o H1N1, que é um vírus de gripe muito agressivo, que realmente quando ele atinge o trato respiratório, ele traz sequelas importantes, inclusive aqui no Rio Grande do Sul houveram esses 2 casos de morte, né? Então é muito importante a população entender que é uma situação importante, é uma situação de risco, que vale a pena prestar bastante atenção. O boletim divulgado nesta segunda mostra que o subtipo influenza A já provocou apenas nos primeiros 3 meses deste ano 71 mortes, quase o dobro do que foi registrado no ano de 2015. Os casos também subiram de forma expressiva. Até agora foram 444 notificações de síndrome respiratória aguda grave, o triplo de todo 2015. De fato, os sintomas mais importantes são os seguintes. É uma gripe com sintomas comuns às demais gripes, porém, quando começa a atingir o trato respiratório e causar dificuldade respiratória, febre importante, tem que ficar bastante atento. Então, o sintoma mais importante que diferencia H1N1 das outras gripes é a falta de ar e o desconforto respiratório. Claro, além da febre importante, da queda do estado geral, mas a atenção principal é para a dificuldade respiratória, que nós chamamos de dispneia. Quando isso acontecer, é importante então que se procure um atendimento médico. A vacina é importante, previne quase que 100%, que a gripe se instale, e dentro da faixa etária estabelecida pela Secretaria de Saúde é importante que todos se vacinem. E os fatores de risco, obviamente, são o contato com as pessoas, usar os mesmos utensílios, por exemplo, o mesmo copo, ambientes fechados, que tenham condições, então, de risco maior para adquirir a gripe. Então, a prevenção é muito importante e esses sintomas têm que realmente as mães, principalmente com as crianças, ficarem bem atentas nessa situação. Além do aumento de pacientes atingidos, a doença se espalha pelo país. 15 estados registram infecções provocadas pelo vírus, 2 a mais do que há 2 semanas. Não há ainda uma explicação. Uma das hipóteses para o surto de gripe fora de época é a condição climática.